Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença cá, naquilo que é uma segunda ronda, não é? Já cá tinha estado e, portanto, regressa novamente. Antes de mais, antes de ir propriamente às questões que lhe gostaria de colocar sobre todo este processo, tendo em conta alguns aspectos que já aqui foram referidos antes, até por outros deputados, eu gostava de deixar claro, e por isso faço-lhe esta pergunta, quem é que o convidou para o novo banco? Portanto, foi o Dr. Vítor Bento ou a Dra. Maria Luísa Albuquerque? Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Já agora aproveito também para o cumprimentar. Quem me convidou para o novo banco, a resposta é simples, e eu dei logo na intervenção inicial, foi o Dr. Vítor Bento. Agradeço-lhe, mas como, enfim, essa questão foi colocada anteriormente, sim, induzindo claro numa determinada ideia, sim. Gostava de deixar isso claro. Não, claro que sim, claro que sim. Gostava também de lhe perguntar sobre a questão da garantia, eventualmente voltarei a isso mais tarde, mas sobre a questão da garantia, recorda-se mais ou menos em que data é que o Banco de Portugal lhe disse que eventualmente a garantia podia ser válida? Portanto, nós percebemos que no momento mais à frente, o Banco de Portugal chega à conclusão claramente que não pode aceitar a garantia para considerar na matéria dos grandes riscos. Mas, eventualmente, essa análise careceu de pareceres internos, ponderação, etc. Recorda-se mais ou menos em que data é que, eventualmente, a validade da garantia poderia estar em cima da mesa? O que eu me lembro foi que, até à resolução, a garantia foi-nos sempre dada como válida. Foi-nos sempre comunicado que era válida. Muito bem, muito obrigado. Agora, voltando aqui a um tema onde nós estávamos, que era da tranquilidade. A tranquilidade não era propriedade do novo banco, nem sequer do BES. Portanto, era detido por outras sociedades do grupo GES. No entanto, há uma operação financeira, ainda no tempo do BES, que permite que seja constituído um penhor a favor do, então, Banco Espírito Santo, que depois transitou, enquanto direito, para o novo banco. Recorda-se de qual era o valor do crédito que não foi cumprido pela Espírito Santo Financial Group nesse âmbito? Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta e permite-me ainda esclarecer aqui mais umas questões, umas dúvidas em relação à tranquilidade, que ainda não tínhamos, alguns tópicos que não tínhamos falado. Primeiro, o penhor em si, que eu me lembro, tinha a ver com uma linha de crédito relativa à colocação de papel comercial da ESI da Rio Forte, penso eu. E, se não me engano, e mais uma vez vão-me desculpar que 7 anos depois a memória pode atraiçoar, era à volta de 40 e tal milhões de... 48, não é? 48 milhões de euros. Porque a linha em si só foi utilizada até esse montante. Não se deixou aumentar a linha e, portanto, foi só utilizada até esse montante. A segunda questão que eu acho muito importante foi o trabalho e mais uma vez, eu acho que foi... Agora que já há mais algum afastamento em relação a esta situação, o trabalho muito difícil, mas muito bem feito, e deixo aqui o elogio também aos nossos advogados, não é? De conseguir, porque a Espírito Santo Financial Group entrou em gestão controlada no princípio de agosto, penso eu, ao fins de julho. E, portanto, a execução do penhor, que envolve uma notificação, há todo um processo na execução do penhor, que não é evidente. Ou seja, é preciso agir com celeridade para conseguir executar o penhor. E isso foi feito com muita eficácia. E isso aí, eu digo isso, não me estou a autoelogiar. Estou a elogiar os advogados que trabalharam connosco na altura, mas até porque isto era a Comissão Executiva como um todo que olhava para este assunto nessa altura, para a execução do penhor, mas foi realmente executado com muita eficácia, porque não era óbvio, porque a Espírito Santo Financial Group estava em gestão controlada e era preciso ser notificada, era preciso que aquilo fosse eficaz, era preciso que todos os prazos fossem cumpridos. E, do outro lado, não era óbvio que houvesse vontade para que isso acontecesse, não é?
E mais uma vez, e aconteceu noutra jurisdição também, e mais uma vez justifica o facto de termos contratado uma empresa de advogados que estava presente em várias jurisdições. Muito obrigado. A propósito disto que acabou de dizer, dos advogados, existe na documentação em arquivo nesta Comissão uma comunicação, um e-mail de dia 28 de agosto do Dr. Pedro Cisa Vieira, dirigido a si, com o conhecimento do Dr. Marcos Sousa Monteiro, em que o assunto é a tranquilidade. E a determinada altura diz que o novo banco só tinha direito a ficar com 48 milhões de venda e qualquer excesso terá de ser entregue à Partra. E levantava-se aqui uma questão de saber como é que poderiam fazer relativamente à Espírito Santo Contacto para que os interesses do novo banco não fossem prejudicados. A pergunta que eu faço é, o interesse principal do novo banco, uma vez que ele não é proprietário da tranquilidade, é a recuperação do crédito que tinha concedido à Espírito Santo Financial Group. Portanto, esse era o seu objetivo principal. Acha que o modo como os reguladores, e neste caso o ISP em particular, colocou a questão desde sempre sobre a tranquilidade, prejudicaram uma valorização da empresa ao seu real valor? Sr. Deputado, em relação a essa pergunta, todas as circunstâncias da altura criavam muito ruído à volta da venda deste tipo de ativos, não é? A questão é se esta venda, dado o facto que havia uma urgência, como eu já expliquei, na venda, porque havia, não é? Era importante que acontecesse, se o processo não terá sido seguido de forma a maximizar o valor da venda, que eu acho que foi. Agora, as circunstâncias em si que rodearam aquele período. Agora, eu aproveito também para dizer, e ainda não disse isso, e aproveito também para dizer, que a valorização da Apollo não estava longe dos múltiplos de mercado que foram aplicados, por exemplo, na venda da Caixa Seguros. Aliás, o que nos diziam era que estavam alinhados. Portanto, a transação que foi feita é uma transação alinhada com os múltiplos de mercado na altura. Muito bem. Há uma sensação com que eu fico ao ler as atas do Conselho de Administração do novo banco e que não me deixa qualquer dúvida. É que existiu sempre da parte da vossa administração a preocupação na valorização do negócio que viesse a ser feito. Não estou certo é que outras entidades que também tinham responsabilidade nesta matéria o tivessem feito. E recordo aqui uma comunicação de 3 de setembro do então Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Dr. José Figueiredo Almassa, em que dizia a determinada altura: embora não seja da competência do Instituto de Seguros de Portugal avaliar a razoabilidade da oferta apresentada pela Apollo, face aos legítimos interesses a salvaguardar pelo novo banco, não podemos deixar de alertar Vossa Excelência para a absoluta urgência em transmitir o controle da tranquilidade a um acionista apto a garantir a gestão séria e prudente da seguradora e a ocorrer com o capital que esta atualmente necessita. Portanto, esta comunicação do Presidente do ISP, juntamente com outras que tinha feito até no momento anterior à resolução, em que ameaçava, eventualmente, com a retirada da autorização à companhia, colocava uma espada sobre o novo banco, que era quem naquele momento detinha um penhor. E, portanto, eu volto a insistir com esta pergunta. Se as circunstâncias dos reguladores, neste caso em particular do ISP, eventualmente envolvendo quer o Governo, quer até outras empresas públicas, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, se assim se afigurasse necessário ou possível, nos termos das regras comunitárias, não teria sido possível uma melhor valorização do ativo? Sr. Deputado, eu, em resposta a essa sua pergunta, vou-lhe responder que havia várias questões que além do facto da tranquilidade não estar em cumprimento dos rácios prudenciais, havia várias questões que justificariam a venda, que era a perda de valor da própria tranquilidade, dado quem era o acionista da tranquilidade e dado as notícias e todo o ruído que existia à volta do acionista e do grupo Espírito Santo naquela fase,
Não é? Portanto, isso estava a afetar o próprio negócio da tranquilidade. Não é? Isso era o que nos diziam a nós, a Comissão Executiva da Tranquilidade, e, por outro lado, a tal questão dos acordos de seguro e resseguro que iriam ser renovados em setembro. Portanto, eu acho que havia uma preocupação, não é? Que a companhia... havia uma preocupação válida que a companhia não sobrevivesse. E os seus deputados são claramente sensíveis a esse ponto, o que isso representa em termos de postos de trabalho, e se a companhia tivesse tivesse desaparecido em resultado daquelas circunstâncias. Quer dizer, esse é um cenário que também vale a pena ser considerado. Não digo que seja obrigatoriamente o mais... Mas era um cenário que também estava em cima da mesa, não é? A sobrevivência da própria companhia, dadas as circunstâncias em que estávamos na altura. Eu agradeço-lhe a sua resposta e não posso deixar de dizer que esta situação da tranquilidade é especialmente chocante porque provavelmente é o primeiro grande ativo do novo banco, o primeiro de todos, que é vendido com um haircut brutal. A avaliação que tinha sido feita no ETRIC 2 da tranquilidade era muito superior, perto de 700 milhões de euros, que é próximo do valor ao qual a companhia mais tarde viria a ser vendida já pela Apollo ou outra entidade. E aquilo que fica, a ideia que fica, é que, efetivamente, o novo banco, o Conselho de Administração do novo banco, tentou levar o barco sozinho e, neste caso, o Instituto de Seguros de Portugal e outras entidades que poderiam ter aqui responsabilidade sobre esta matéria, nunca quiseram saber sobre a possibilidade de encontrar uma solução alternativa de venda num prazo diferente, mas que, ao mesmo tempo, garantisse a solvabilidade. Se formos ver os resultados da companhia nos anos imediatamente seguintes, eles são positivos, tirando 2014, eles são positivos. Só o último relatório de contas que está disponível é que não é positivo, e isso respeita ao ano 2017. Não há mais informação no site. E se há alguém que eventualmente pode ter sido prejudicado com esta venda ao desbarato, são os credores do Grupo Espírito Santo. E é preciso ter consciência disto. Por isso é que esta questão é tão relevante. Porque o novo banco conseguiu reaver o seu crédito, mas aquilo que seria o excedente da valorização da tranquilidade não foi colocado à disposição da massa insolvente do Grupo Espírito Santo. Uma outra questão tem a ver com a Fairness Opinion, que aqui já foi referido. Gostava que me explicasse como é que foi escolhida a empresa e porque é que não foram considerados, por exemplo, o BESI, que noutras circunstâncias já tinha prestado serviços nesse âmbito, porque é que não foram consideradas outras hipóteses? Sr. Deputado, eu vou fazer aqui vários comentários, está-me a permitir entrar neste assunto ainda mais em detalhe. A questão... Mais uma vez, o Sr. Deputado, ao princípio, apresentou a tranquilidade como uma venda do novo banco, mas depois corrigiu e bem, porque não foi uma venda do novo banco, foi uma execução de um penhor. A tranquilidade nunca teve no balanço do novo banco, pelo menos enquanto nós lá tivemos. E que eu me lembro, não é? Mas a segunda questão que se põe é a valorização inicial, os tais 700 milhões de que fala. Os 700 milhões de que fala foram-nos apresentados pelo BESI como uma valorização baseada nas projeções da própria gestão da tranquilidade, que o próprio BESI, à altura, achou exageradas. Tanto que eles até puseram algumas correções, mas essa foi a âncora da valorização. Não é? A segunda questão que se põe em relação a isso é que, e vou relembrar, a venda da tranquilidade, o valor que nós tínhamos da Apollo estava em linha, e as duas propostas que tínhamos ao princípio, não vinculativas, e depois a da Apollo, estavam em linha com os múltiplos conseguidos na venda da Caixa Seguros. Isso era o que nos diziam. Em relação à Fairness Opinion, está relacionada uma questão com a outra. Era muito difícil para nós voltarmos ao BSI a pedirmos uma Fairness Opinion, não é?
dado que a opinião que tínhamos anteriormente era o que era, não é? Portanto, fomos a uma casa internacional de reputação, máxima reputação, para conseguir uma fairness opinion o mais independente possível, e essa foi a nossa decisão. Não é? E fomos buscar uma das casas internacionais mais reputadas que faz este tipo que imita este tipo de fairness opinions. E recorda-se quem é que trouxe para cima da mesa a possibilidade da Duff & Phelps fazer esta fairness opinion? Senhor Deputado, essa pergunta eu devo reconhecer que não me recordo. Quem propôs? Lembro-me que essa condição precedente também era importante, da fairness opinion, também era importante para o comprador. Sim. Muito bem. Na fairness opinion, no texto propriamente dito, a Duff & Phelps faz a questão de dizer que nos 2 últimos anos prestou serviços de consultoria pagos pela Apollo no âmbito de outros negócios que eventualmente tinham. Isto consta do texto da fairness opinion. O Conselho de Administração do novo banco apercebeu-se disto? Suscitou alguma dúvida sobre esta matéria? Pedia só que não contasse no tempo. Sim, desculpe. Sem problema. Portanto, a Duff & Phelps, na sua fairness opinion, no texto, propriamente dito, que entregou ao novo banco, faz constar que, nos 2 últimos anos, prestou serviços de consultoria pagos à Apollo no âmbito de outros negócios. E a minha pergunta foi se o Conselho de Administração se apercebeu que isso estava escrito e se isso suscitou alguma dúvida ou alguma questão. Sr. Deputado, eu não me lembro disso, mas devo-lhe dizer que acho natural, porque a Apollo, sendo uma empresa que está constantemente a fazer compras por todo o mundo, é normal que repita a utilização de alguns deste tipo de casas que fazem este tipo de fairness opinion. É natural que utilize os serviços deles em várias geografias, como utilizam de outros competidores deles também, não é? Na ata do dia 14 de agosto de 2014, o Conselho de Administração do novo banco diz que a dotação inicial de capital se afigura insuficiente, já aqui foi dito, e é entregue o famoso anexo 28, que chegou, salvo erro ontem, ao Parlamento, que diz que, com as contas que são apresentadas para a recapitalização, chegava-se a um rácio do Common Equity Tier 1 de 7,8. Aquilo que faltava para os 7,8 chegarem a 8% seria entre 80 a 100 milhões de euros. Pode confirmar se era assim? Sr. Deputado, as contas que nós estávamos a fazer aqui diriam que, se as contas estivessem certas, as contas que nós tivemos aqui a fazer em relação ao Common Equity Tier 1 anteriormente, deveria de andar por aí 100, 200, 1000, ou seja, 0,2 pontos percentuais, não é? Imagino que sim, mas estou a fazer as contas agora, Sr. Deputado. Já depois da sua saída do novo banco, foi elaborado um relatório relativamente à situação em que os credores do BES ficariam pela Deloitte, e chegou-se à conclusão que de 58,6 mil milhões de euros só seria possível recuperar em 8 anos, que era a estimativa da Deloitte, 38,4 mil milhões de euros. Portanto, havia uma destruição de valor absolutamente brutal no caso da liquidação do Banco Espírito Santo. A pergunta que eu lhe faço é se considera que a resolução foi o melhor caminho em face disto que eu acabei de dizer, que já é posterior à sua ida para o BES e depois para o novo banco, se acha que a resolução foi a melhor solução de todas aquelas que estavam disponíveis. Sr.
Senhor Deputado, quais eram todas as outras que estavam disponíveis, que enumerou? Portanto, eu referi-me à resolução, referi-me à de liquidação, mas poderia haver a recapitalização pública, privada, etc. Senhor Deputado, como lhe dissemos já aqui, nós fomos a dia 1 de agosto, quando fomos a dia 1 de agosto, íamos com uma proposta de processo de recapitalização, íamos falar da possibilidade de recapitalização privada do novo banco, se nos fosse dado tempo, não é? E estávamos preparados para isso. A resolução apanhou-nos de surpresa. É difícil para mim, sinceramente, analisar todas as alternativas para o banco na altura, porque nós estávamos lá, íamos fazendo o nosso trabalho, íamos respondendo aos desafios da melhor forma possível e não temos o afastamento necessário para olhar para quais seriam os contrafactuais, o que é que teria acontecido se tivesse acontecido o cenário A, o que é que teria acontecido se tivesse acontecido o cenário B. Portanto, eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Mas aí, face do que aconteceu no BESA, a situação ficou muito mais difícil do que aquela que era a inicial. Senhor Deputado, como também disse, nós assumíamos que a garantia era válida, não é? E, portanto, obviamente, se a garantia não fosse válida, a dificuldade era maior. Sobre o capital ainda necessário, esse mesmo relatório da liquidação do BES diz que seria possível vender, eventualmente, os créditos non-performing com um haircut na ordem dos 66%. E estou a falar de uma liquidação que é feita muito apressadamente. Da sua experiência no setor financeiro, acha que seria possível vender de forma ordenada créditos non-performing com um haircut menor quando comparado com esses 66%? Sr. Deputado, em relação à experiência que eu tenho no setor financeiro, o haircut vai depender muito do tipo de créditos de que está a falar, não é? Hipotecário, onde há um preço talvez em cada altura mais delimitado, há de ser no hipotecário. O crédito pessoal tem recuperações, é comprado normalmente a descontos muito elevados. O crédito a empresas depende muito dos colaterais também que existam, não é? E, portanto, é muito difícil fazer avaliações de preços sem conhecer qual é exatamente como é composta a carteira, quais são os colaterais, quais são as garantias e qual é o estatuto do banco, se é o primeiro, se é o primeiro credor ou se é o segundo credor, qual é o estatuto, qual é o tipo de prioridade que tem e também o tempo do crédito, não é? A maturidade do crédito, quanto tempo é que o crédito tem. Portanto, há vários fatores que aumentam muito os intervalos de preço possíveis para carteiras de crédito empresarial, na minha experiência passada no setor financeiro. Para terminar, senhor. Permite então uma última pergunta. Portanto, o Banco de Portugal, também depois da sua saída, com os testes feitos pelo BCE, veio a constatar que, no cenário mais adverso, o novo banco precisaria de 1.398 milhões de euros de capital. No entanto, um relatório também da Deloitte diz que entre 2014 e 2016 existiu um aumento de 3.393 milhões de euros em incumprimento de devedores relativamente a crédito reestruturado. Portanto, a pergunta que eu faço é se, em face desta afirmação que eu acabei de fazer e desta constatação de factos, podemos dizer que as necessidades de capital supervenientes do novo banco à frente não se prendiam só com uma maior e exigente regulação do BCE, mas também com o efetivo registro de NPLs da desvalorização dos ativos ao longo do tempo? Senhor Deputado, há várias
vários critérios, não é, para a contabilização dos NPLs e daí há a diferença entre os NPLs e os NPEs, não é? Os NPEs que também são seguidos, não é? Que são ativos que de alguma forma estão em pagamento, mas as condições já foram alteradas, não é? E por isso hoje em dia se vir o Banco Central Europeu e as autoridades europeias cada vez seguem, além dos NPLs, também bastante os NPEs, não é? Exatamente porque, obviamente, os NPLs são realmente empresas onde não há possibilidade de pagar. Os NPEs são empresas onde há possibilidade de pagar, mas teve que se fazer uma transformação de alguma forma das condições de crédito para permitir que essa capacidade existisse. Muito bem.